E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Que bom. Galerinha, hoje nós vamos continuar, né, trabalhando medida de superfície. Só que agora a gente vai trabalhar, primeiro vamos começar relembrando as medidas de comprimento, lembra? Metro, centímetro, decímetro. E depois que a gente relembrar todas essas medidas de comprimento, a gente vai para as medidas de superfície. Como que a gente calcula? A gente calcula a área de um determinado espaço e qual é a unidade de medida da área? Eu vou trabalhar essa unidade em centímetro quadrado, eu vou trabalhar em quilômetro quadrado, eu vou trabalhar em gramas? Será que eu posso trabalhar em gramas? Eu posso trabalhar em centímetro cúbico? Então é isso que a gente vai resolver agora. A gente vai agora para uma super aula muito bacana sobre medidas de superfície. Tá? Então, eu queria que você pegasse o seu caderno para que você possa fazer algumas anotações. Tem que ter todo esse conteúdo registradinho aí no seu caderno, que é um conteúdo de muita importância para a gente. Não só para a gente cumprir o sexto ano, mas é um conteúdo que está aí, ó, espalhado no nosso dia a dia. O tempo inteiro que a gente se depara com alguma área, a gente se depara com superfícies, a gente pensa na possibilidade de medir alguma coisa. Então, a gente precisa ter muito bem resolvido na nossa cabeça as medidas de comprimento e as medidas de superfície. Vamos lá? Então, deixa eu começar aqui. Olha lá, galerinha. Então, essa é a nossa aula de hoje, medidas de superfície, e para que a gente possa efetivamente começar a trabalhar as medidas de superfície, a gente vai relembrar, porque já foi lá no segundo período, já foi um conteúdo trabalhado, que é a medida de comprimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha lá, medidas de comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, o comprimento de uma mesa ou a distância entre duas cidades, usamos medidas de comprimento. Você já parou quantas vezes e fala, gente, quanto será que mede o meu caderno? Qual é o comprimento do meu caderno? Qual é a largura do meu caderno? Ou então, nossa, eu tenho um anel aqui, esse anel é tão pequenininho, qual será a espessura desse anel? Então, volta e meia, a gente está preocupado em descobrir a medida de alguma coisa. E para que a gente consiga fazer essa medição, a gente precisa entender sobre medidas de comprimento, onde a unidade padrão é o metro. Então, vamos pegar aqui. A unidade padrão é essa daqui, ó. É o metro. E a gente sabe que a partir do metro eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do metro. Aqui a gente tem o decímetro, aqui a gente tem o centímetro, aqui a gente tem o milímetro, né? São unidades menores que o metro. E a gente tem unidades também que são maiores que o metro. Quais são elas? Decâmetro, hectômetro e quilômetro, né? Se a gente quer medir algo muito pequenininho, a gente vai usar, por exemplo, um milímetro. Ah, eu quero saber algo um pouco maior, então eu posso usar um metro, que é a unidade padrão. Agora eu quero medir distâncias muito grandes, distância entre duas cidades, ou uma distância entre uma fazenda e outra. Então aqui a gente pode trabalhar com quilômetros, né? Então aqui são as unidades que a gente tem para medir alguma coisa que a gente queira. Agora, olha lá, eu tenho aqui o seguinte, ó, qual a unidade de medida podemos usar? Eu tenho aqui, vem comigo. Eu tenho aqui, ó, uma criança sendo medida. Então, uma criança sendo medida, eu posso usar um metro. A criança, ela vai ter, né, 1,10 m, 1,20 m, ou às vezes até menos de 1 m, dependendo, obviamente, da idade da criança. Então, aqui, a gente tem a criança sendo medido com metro. Aí agora eu quero, olha só que cadeira top, gente, tô precisando de uma cadeira dessa, viu?
Então, ó, agora aqui a gente tem uma cadeira super bacana, né? Muitos de vocês possuem essa cadeira aí para jogos, né? Que ficam aí tempos e tempos, horas e horas nesses jogos. Aqui, ó, se a gente for trabalhar todas as medidas dessa cadeira, elas estão em centímetros, né? Porque eu tenho medidas menores a serem trabalhadas. Agora aqui, olha lá. Eu quero a distância entre São Paulo e Maranhão. Olha que maravilha, gente. Pensa nas férias que está chegando. Então, aqui, ó, eu tenho a distância entre duas cidades. A distância entre duas cidades, a gente vai medir em centímetro? Não. A gente vai medir em metro? Não. Nossa, isso ia ficar muito grande. Professora, porque não tem como medir? Tem como medir, só que o valor ia ficar muito alto. Então, a gente pode trabalhar em quilômetros. Aqui, a gente vai agora relembrar algumas transformações de unidade. Então, a gente pode fazer algumas transformações. E nessas transformações, pessoal, a gente vai trabalhar algumas equivalências, tá? Então, olha só. Deixa eu tirar daqui. Ó. Agora é exatamente isso aqui que a gente tem. Ó, a gente tem aqui o quadro de unidades. É exatamente aquele quadro que a gente estava trabalhando. Aqui a gente tem as medidas, né? Eu tenho o metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Aqui a gente tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E a gente pode fazer uma equivalência entre essas medidas. E essa equivalência, ó, do metro para o decímetro, basta que a gente, então, multiplique por 10. Lembra que a gente falou, ó, que quando eu estou aqui no metro e eu venho para cá, a gente vai diminuindo, né, essas medidas, as medidas vão ficando menores e a gente vai multiplicando o valor por 10. E se a gente for pegar aqui novamente, ó, aqui, né, para que as medidas fiquem maiores, né, eu tenho aqui o metro e eu tenho medidas maiores que o metro, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, se eu quiser do metro chegar lá no quilômetro, basta que a gente divida essa medida que que a gente vai ter, né? Então, basta que a gente divida essa medida por quanto? Ó, aqui por 10, por 100, por 1000. Então, todas as vezes que a gente pensar em transformar qualquer unidade, a gente tem que ver, eu estou em qual unidade e eu quero ir para qual unidade. Quantas casas a gente vai andar? Porque quando a gente pensa lá na nossa cabecinha essa questão de casas, quantas casas eu vou andar, a gente pensa, eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 10? Eu vou multiplicar por 100? Ah, se eu vou andar 3 casas, então eu vou ter que multiplicar por 100. Se eu vou andar 2 casas, eu vou ter que multiplicar por 1000, perdão. Se eu vou andar 2 casas, então eu vou ter que multiplicar por 100. Exatamente essa relação do número de casas exatamente está relacionada à quantidade de zeros que a gente vai ter que colocar aí na nossa multiplicação ou na nossa divisão. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Eu quero transformar 16,584 hectômetros, estamos bem aqui. E eu quero fazer essa transformação em metro. Eu estou aqui no hectômetro e eu quero chegar lá no metro. Lembra que eu falei anteriormente que a gente ia ter que ver quantas casas a gente vai ter que andar, que exatamente a quantidade de casas que a gente vai andar, a gente vai verificar por quanto que a gente vai multiplicar. Se eu andar uma casa, eu multiplico por 10. Se eu andar 2 casas, eu multiplico por 100. 3 casas, eu multiplico por 1000 e assim sucessivamente. Ou multiplico ou divido. Então, olha só, deixa eu pegar aqui só para eliminar esse. Pronto, só para limpar. Aí agora, o que que a gente tem? Ó, eu estou aqui no hectômetro e eu quero chegar no metro. Então, do hectômetro para o metro, eu vou ter que andar, ó, uma casa, 2 casas. Então, se eu vou andar 2 casas, eu preciso multiplicar esse número por 100. Professora, multiplicar por 100, eu preciso efetivamente fazer essa conta? Não é necessário, porque lembra que a gente pode só andar com a vírgula? Então, se eu for multiplicar
por 100. Basta que a gente ande com a vírgula para a direita. E aqui, se eu tenho 16, olha lá, eu vou andar quantas casas? Exatamente a quantidade de zeros. São 2 zeros que a gente vai ter que andar. Então, são 2 casas que a gente vai ter que andar. Então, vamos aqui, ó. Uma casa, 2 casas. E aqui, o que vai acontecer? Quando eu tinha 16,584 hectômetros, agora, transformando em metros, eu tenho 1.658,4 metros. O que aconteceu? A gente multiplicou esse valor aqui, deixa eu só apagar aqui, que eu acho que ficou meio feinho. A gente pegou esse valor aqui e multiplicou por 100. Por que eu multipliquei por 100? Porque eu queria andar 2 casas decimais. Tudo bem? Então, eu transformei de hectômetro para metro. Agora, olha lá, eu quero transformar 978 metros, olha onde eu estou aqui no metro, e eu quero chegar lá no quilômetro. Quantas casas a gente vai andar? Pessoal, vem comigo, olha lá. Eu vou andar aqui 1 casa, 2 casas, 3 casas, certo? Então, se eu estou no metro e eu vou para o quilômetro, eu vou ter que dividir. Dividir por quanto? Dividir por 10, por 100, por 1.000. Então, eu vou ter que pegar esse valor de 978 metros e vou ter que dividir por 1.000. Professor, eu preciso efetuar a divisão? Não é necessário. Quando eu tenho esse número aqui, ó, 978, concorda comigo que a vírgula está aqui? Então, é 978,0. E eu tenho que andar quantas casas decimais? Eu tenho que andar 3 casas decimais. Então, vem comigo, olha lá, ó. Andei 1 casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. A minha vírgula ela vai ser deslocada para onde? Ela vai vir para cá. Ó. Eu vou ficar com 0,978. Professor, o que aconteceu? Eu simplesmente andei 3 casas. Só que a gente está trabalhando na divisão. Por quê? Porque eu estou do metro e eu quero chegar no quilômetro. Então, do metro para o quilômetro, eu vou dividir e aí eu vou contar a quantidade de casas. No caso aqui, 3 casas. Então, eu fico com 0,978 quilômetros. Tá? Então, ó, foi exatamente o que a gente escreveu aqui, ó. Para transformar metro em quilômetro, 3 posições à esquerda, certo? O metro tá aqui, eu andei 1, 2, 3 casinhas. Então, eu tenho que dividir por 1.000, porque cada uma delas não é 10? Então, ó, aqui, divido por 10, divido por 100, divido por 1.000. Lembra no slide anterior que tinha aqui, ó, cada uma dessa equivalência aqui é exatamente dividido por 10, né? Então, eu efetuei a divisão por 1.000, e aí não foi necessário a gente efetuar essa divisão, porque a gente só deslocou a vírgula 3 casas decimais. Tudo bem até aí? Vamos apagar aqui e seguir. E a medida de superfície? Até agora o que a gente fez foi relembrar medidas de comprimento. Foi o que a gente fez até agora. Trabalhamos metro, centímetro, quilômetro, hectômetro. E agora a gente vai para as medidas de superfície. Superfície, pessoal, é exatamente, olha aí a sua volta. Quanta coisa você poderia medir? Ah, eu quero medir a área dessa folha aqui, professora, eu quero medir essa área. Essa folha, ela possui 2 dimensões. Quais são elas? Essa dimensão aqui, ó, seria o comprimento, e essa outra dimensão aqui, que seria a largura. E se eu for pensar em medidas de superfície, eu vou pensar exatamente nisso daqui, ó, que é o preenchimento da minha figura. Então, olha só. Quando a gente fala em medidas de superfície, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, medidas de superfície que fazem parte do nosso dia a dia. Quais são essas medidas de superfície que a gente trabalha aí todos os dias sem às vezes nem perceber? A sala de aula. Você já pensou qual é a área lá da nossa sala de aula, lá na nossa escola, que a gente está morrendo de saudade? Qual é a área da nossa sala?
ela mede, será uns 100 metros quadrados? Ela mede uns 40 metros quadrados? Qual é a área lá da nossa sala? E a sala da sua casa? Dá um tempinho aí, ó, pausa o vídeo, vai lá na sala e verifica qual deve ser a área dessa sala. E uma quadra de futebol? Os meninos devem ter isso aí, ó, na ponta da língua. Uma quadra de futebol, qual é a área? Aquela quadra grande, né, de campo, lá que a gente corre, parece que não chega no gol. Qual é a área dessa quadra de futebol? E a mesa de jantar? Vamos pensar agora em algo menor. Olha lá a mesa que você janta, ou então a mesa que você estuda, uma mesa qualquer que você tenha na sua casa. Qual é a área dessa mesa? Se você quiser comprar uma toalha que cubra exatamente a área dessa mesa, a superfície dessa mesa, qual vai ser a metragem dessa toalha para que possa cobrir toda a mesa bonitinha? Aqui, pessoal, todas essas medidas são medidas que a gente convive aí no dia a dia, são medidas de superfície. Então, olha só, agora a gente vai verificar qual é a diferença, então, entre superfície e área. Né? Qual é a diferença entre uma e outra? Quando a gente fala em superfície, a gente fala em uma grandeza com duas dimensões. A superfície, ela tem duas dimensões. Ela vai ter o comprimento e ela vai ter a altura. E essas dimensões, elas irão determinar o preenchimento interno dessa figura. Lembra da folha que eu peguei aqui inicialmente para vocês? Lembra da folha? Ah, se eu vou falar em preenchimento dessa folha, é exatamente esse espaço aqui, ó. Eu quero preencher todo esse espaço aqui. Qual é a área dessa folha? Eu preciso, então, olha só como eu tenho duas grandezas. Eu tenho essa grandeza aqui, que é exatamente o nosso comprimento, e temos essa grandeza, deixa eu ver aqui, ó, essa grandeza aqui, que é a nossa altura. Então, eu tenho, é uma grandeza com duas dimensões, que é o comprimento e a altura, ou a base e a altura, ou comprimento e a largura, como você queira chamar, e elas determinam esse preenchimento interno, tá? Dessa figura. Ué, professora, mas área não é a mesma coisa? Mas a área a gente vai fazer o cálculo. Então, se eu falar para você assim, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui eu tenho um retângulo. Se eu falar dentro desse retângulo aqui, o preenchimento interno, a superfície é o quê? Ó, eu tenho aqui o comprimento e aqui a altura. E aqui dentro, tá vendo? Onde eu estou colocando aqui o nosso mouse, a gente tem o preenchimento interno, que seria exatamente a área. Só que a área eu vou sempre trabalhar com valores numéricos. Então, para eu encontrar a área desse retângulo, eu preciso colocar, por exemplo, que aqui vale 10 centímetros e aqui vale 2 centímetros, por exemplo. Eu vou colocar 10 e que aqui 2 centímetros. Lá da aula gravada da semana passada, a gente viu que a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ser 10 vezes 2 equivale, ó, a 20 centímetros quadrados. Eu vou até colocar aqui embaixo esse centímetro quadrado, porque é exatamente aqui que a gente vai ficar. Né? O nosso objetivo hoje é trabalhar esses centímetros quadrados. Perceba que ele é quadrado porque ele possui duas dimensões. Ó, eu tenho essa medida e eu tenho essa medida. Então, eu vou trabalhar em centímetro quadrado. Lembra, lá na aula gravada da semana passada, que a gente mostrou, ó, tá bem aqui, a gente mostrou um quadradinho. Olha só que legal. Olha lá, na aula da semana passada, a gente mostrou esse quadradinho aqui. Lembra que a gente tinha que contar para descobrir a área? E aí, nesse quadradinho, a gente fez o quê? Ó, aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro. Então, se eu tenho um quadrado, é lado vezes lado. 1 vezes 1, eu tenho 1 metro quadrado. Professora, por que metro quadrado? Porque aqui eu tenho duas medidas. Ó, eu tenho a medida do comprimento e tenho a medida da altura. Então, essas duas medidas me atribui esse metro quadrado. E a unidade padrão é exatamente o metro quadrado. Unidade padrão do quê, professora? Quando a gente vai medir, calcular a área de uma determinada figura, a unidade padrão é o metro quadrado.
e ele corresponde à medida de superfície de um quadrado, de lados medindo 1 metro. Olha lá, ó. 1 vezes 1 equivale, então, a 1 metro quadrado. Tudo bem? Agora, a gente exatamente como... Deixa eu chegar para cá. Exatamente como nas medidas de comprimento, aqui as medidas de superfície, olha lá, eu tenho metro quadrado, aqui eu tenho decímetro, só que é decímetro quadrado. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com medidas de superfície. Então, aqui eu tenho centímetro, mas é centímetro quadrado. Aqui eu tenho milímetro quadrado. Agora, eu também tenho medidas maiores que o metro. Quais são elas? Eu tenho decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado. O raciocínio, pessoal, é sempre o mesmo. Aqui eu tenho uma medição de áreas menores, aqui eu tenho uma medição de áreas maiores. Se eu estou aqui no metro quadrado e eu quiser trabalhar com uma medida menor, por exemplo, eu quero saber qual é a equivalência de uma medida em metro quadrado para milímetro quadrado. Olha só, perceba que de uma medida para outra, a gente agora não mais multiplica por 10, a gente multiplica por 100. Por quê? Porque não é quadrado? Então, eu multiplico agora, eu vou ter os meus 2 zeros. Então, ó, daqui para cá eu multipliquei por 100. Daqui para cá, multipliquei por 100. Daqui para cá, multipliquei por 100. E agora, se eu quiser diminuir, professor, eu estou aqui no centímetro quadrado e eu quero ir para o decímetro quadrado. Eu quero aumentar a minha medida. Automaticamente, a gente vai dividir por 100. Se eu quiser do decímetro ir para o metro quadrado, dividir por 100 e assim sucessivamente. Então, o raciocínio, se você entendeu a transformação das medidas de comprimento, é exatamente a mesma coisa na medida de superfície. Qual vai ser a única diferença? Na medida de comprimento, de uma casa para outra, a gente multiplicava ou dividia por 10. Agora, na medida de superfície, como eu tenho duas medidas, né? É uma grandeza com duas medidas, eu vou multiplicar por 100 ou dividir por 100, dependendo da quantidade de casas que a gente vai andar. Tudo bem? Então, olha só. Agora, olha aqui o que a gente tem, ó. Eu quero transformar 18,124 decâmetro quadrado em metro quadrado. Olha lá, eu estou aqui no decâmetro e eu quero chegar no metro quadrado. Eu vou andar somente uma casa, mas lembra que a gente viu no slide anterior, de uma casa para outra, eu vou multiplicar por 100. Porque, ó, a gente vai caminhar exatamente... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou vir daqui para cá, eu vou vir para a direita. Então, para a direita, a gente vai multiplicar. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que eu vier para a direita, que eu quiser me deslocar para uma casa que está à direita da que eu quero, da que eu estou, eu preciso multiplicar. E se eu quisesse, né, depois a gente vai ver, mas se eu quisesse, então, para uma casa que está à minha esquerda, eu teria que dividir. Mas aqui o caso é a multiplicação. Olha lá, eu estou em decâmetro e eu quero ir para o decâmetro quadrado e eu quero ir para o metro quadrado. Professora, aqui então eu vou ter que multiplicar por 100. Eu preciso necessariamente efetuar essa multiplicação? Não, porque eu posso simplesmente, quando eu multiplico por 100, eu posso deslocar a minha vírgula 2 casas decimais. Então, olha lá, a minha vírgula que estava exatamente aqui, ela vai vir, ó, andamos uma casa, 2 casas. Ela vai parar onde? Ela vai parar aqui. E eu vou ficar com 1.812,4 metros quadrados. Então, ó, para transformar decâmetro quadrado em metro quadrado, uma posição à direita, porque eu estou, ó, exatamente do ladinho. Então, eu vou andar uma casinha. E essa casinha corresponde a multiplicar por 100. Multiplicando por 100, olha lá, eu vou andar 2 casas decimais e eu chego a 1.812,4 metros quadrados. Tudo bem? Deixa eu apagar esse para a gente passar para o próximo. Olha só, agora o que a gente tem? Eu estou agora trabalhando no decâmetro quadrado,
certo? Eu tenho 793,2 decâmetros quadrados e eu quero passar para o quilômetro quadrado. Perceba, pessoal, que eu vou ter que me posicionar. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ter que vir para cá, certo? Então, eu vou ter que me posicionar, para onde eu quero ir, ele está à minha esquerda, né? O quilômetro, ele está à esquerda do decâmetro. Então, o que a gente... Eita, que caiu tudo aqui, gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir. Ó, daqui para cá, eu divido por 100, e daqui para cá, eu divido por 100. Então, se a gente contar aqui as casas, os zerinhos, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu vou ter que, na verdade, dividir por 10.000, que é exatamente a quantidade de zeros que a gente tem aqui. Então, do decâmetro quadrado para o quilômetro quadrado, eu vou ter que dividir essa medida aqui por 10.000. Nossa, professora, vai dar um trabalhão dividir por 10.000. Não, sabe por que não? Porque a gente pode simplesmente andar com a vírgula. Quantas casas decimais? Eu vou andar com a vírgula, quantidade de zeros, não é? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou andar 4 casas decimais. Vamos comigo? Ó, aqui eu tenho uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Opa, preciso de mais uma. Então, o que eu vou fazer? Vou inserir um zero. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 0, vírgula. 0,793. Tudo bem? O 2 que estava depois da vírgula, né? A gente só vai acrescentá-lo aqui, ó. Então, pessoal, a minha vírgula que estava aqui, eu não tinha que andar 4 casas decimais. Olha aqui, ó. Andei 1, andei 2, andei 3, andei 4. Coloquei a vírgula exatamente aqui e aí inseri mais um zero aqui antes da vírgula. Ou seja, pessoal, eu tinha 793,2 decâmetros quadrados e agora eu tenho 0,07932 quilômetros quadrados, certo? Então, a única coisa que a gente tem que lembrar é que primeiro lembrar da medida de comprimento. E lá na medida de comprimento, quando a gente queria multiplicar, quando eu queria vir do metro quadrado, por exemplo, para o centímetro quadrado, a gente multiplicava por 10. Agora, cada uma dessas casinhas aqui, que é a relação de uma com a outra, na medida de superfície, a gente agora vai multiplicar por 100. Então, de uma casa para outra, eu vou multiplicar por 100. Isso se a gente quiser se posicionar, né? Se a gente quiser caminhar para a direita. Se eu quiser ir para a esquerda, eu tenho que dividir, e aí de uma casinha para outra, eu tenho que dividir por 100. Conto a quantidade de casas e verifico a posição que a gente vai estar. Tudo bem? Agora, meu povo, deixa eu apagar aqui. Olha só, vamos aos exercícios? Pessoal, a gente tem aqui, ó, esses 2 exercícios. Então, resolva os problemas usando transformação de medidas e cálculo de área. Então, ó, calcule a área de um quadrado de 12 centímetros de lado, só que eu quero que você me dê a resposta em metro quadrado. Então, eu tenho aqui 12 centímetros de lado num quadrado e eu quero a resposta em metro quadrado. E agora, ó, calcule a área de um retângulo que possui 0,73 quilômetros de comprimento e 25 metros de largura. Dê a resposta em centímetros quadrados. Professora, eu posso trabalhar com uma medida em quilômetro e a outra medida em metro? Nananina, não. A gente vai ter que fazer transformações para que essas medidas cheguem a uma só, porque eu só posso trabalhar com a mesma unidade de medida. Você vai escolher se você vai transformar o quilômetro em metro ou o metro em quilômetro. Depois de todo mundo estar com a mesma medida, aí você começa a brincar, tá bom? Meus amores, espero ter ajudado vocês, viu? Fiquem com Deus. Esses exercícios a gente corrige na nossa aula ao vivo, tá bom?
Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.